E aí, galera do Me Salva, começando então mais um módulo da biologia. Esse é o nosso módulo sobre a biologia molecular. E nessa aula a gente vai começar a introduzir este assunto. Então, vamos para o conceito de biologia molecular. Então, a biologia molecular é uma parte da biologia que vai estudar as interações celulares que vão estar envolvidas na duplicação do material genético e também na síntese de proteínas. E nesse módulo a gente vai estudar, então, a gente vai falar bastante de duas biomoléculas, que são os aminoácidos e também os nucleotídeos. Tanto os aminoácidos quanto os nucleotídeos, eles vão se organizar e formar macromoléculas. Os aminoácidos vão se organizar formando as proteínas. Então, aqui a gente está falando da síntese de proteínas. E os nucleotídeos vão se organizar formando, então, os ácidos nucleicos, que são o DNA e também o RNA. O RNA, ele também está aqui participando da síntese de proteicas, a síntese de proteínas, assim como o DNA. E o DNA, então, aqui a duplicação do material genético nada mais é do que a duplicação do DNA, ok? E tanto o processo de duplicação do material genético e também a síntese de proteínas, elas vão, então, seguir um dogma, que é o dogma central da biomolecular. Então, vamos ver o que fala esse dogma. Primeiro, o que é, né, um dogma? Um dogma é algo que não varia. Então, que não varia. E o que é o dogma central da biomolecular? O que diz, né? Esse dogma, ele foi primeiro postulado em 1958 por Francis Crick. Então, esse dogma ele vai explicar como ocorre o fluxo de informação do código genético. Então, do código genético. Então, vamos fazer um esqueminha para a gente entender melhor. O dogma central da biomolecular vai dizer o quê? Ele vai dizer que a formação de uma molécula de RNA, ela ocorre a partir de moldes de DNA. E que a formação de uma molécula, né, de uma proteína, ela vai ocorrer a partir de moldes de RNA. Então, esse esqueminha aqui sintetiza o dogma central da biomolecular. E é um dogma porque não varia. Então, é um processo de formação de RNA a partir de DNA e formação de proteína a partir de RNA. Esse processo ele vai ocorrer em células eucariontes e procariontes. Então, ele é um processo que a gente diz que é conservado. Então, como é um processo conservado, que vai ocorrer tanto em organismos eucariontes quanto em procariotos, por isso que a gente diz que é um dogma, que é algo que não vai variar. Então, vamos ver um pouco mais em detalhes. Então, portanto, segundo o dogma central da biomolecular, uma molécula de DNA vai servir de molde para a formação de uma molécula de RNA. E a esse processo a gente dá o nome de transcrição. E uma molécula de RNA vai ser molde para a formação de uma proteína. E a esse processo a gente dá o nome de tradução. E também o processo de duplicação do DNA, então, faz parte aqui do dogma da duplicação do DNA, ok? Existem outros processos mais complexos aqui entre DNA, RNA e proteínas, mas nesse módulo a gente vai falar de duplicação, transcrição e tradução. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter bem clara é que
DNAs diferentes vão formar RNAs diferentes, que vão formar proteínas diferentes. Então, se a gente está falando de organismos diferentes, esses organismos diferentes vão ter DNA diferentes. Portanto, DNA diferentes, RNAs diferentes e proteínas diferentes. Agora, se a gente está falando de um organismo, de um indivíduo, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse organismo, o DNA vai ser igual em todas as células. Então, todas as células vão ter o mesmo DNA quando a gente estiver falando de um organismo, de um indivíduo. Por quê? Porque essa molécula de DNA, ela veio, então, de uma única molécula que foi formada na fecundação. Então, o que acontece nesse organismo? O que vai diferenciar todas as células desses organismos? O DNA vai ser igual, mas o RNA vai ser diferente. Vão ter diversos tipos de RNA que vão formar, então, proteínas diferentes com funções diferentes. Então, essa foi a nossa primeira aula, né, do módulo de biomolecular, uma aula introdutória. Nos próximos módulos, a gente vai falar de duplicação, transcrição e tradução, entre outras coisas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.